Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast do Movimento Seguros.1, que tem como propósito desmistificar, esclarecer, tirar dúvidas da população sobre a importância dos seguros. Eu sou Marília Moraes e estou aqui com minha amiga, diretora também do movimento, Roberta Calafange. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Marília. É uma honra estar mais uma vez aqui participando desse episódio e com visitas ilustres que tem como marca registrada a competência, meu amigo Rafa e Jéssica. E agora eu quero que vocês se apresentem aí para o nosso público. Maravilha, como eu sou um gentleman, eu vou dar a palavra para você, Jéssica. Eu não esperava menos do que isso. Eu sou Jéssica, hoje estou como gestora comercial da Sul América Vida e Previdência. Respondo pelo Rio Grande do Norte, desde fevereiro, e pela Paraíba. Sou uma apaixonada por gente, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 13 anos e acho que esse casamento de gestão comercial com desenvolvimento de pessoas é o que me mantém viva todos os dias. Maravilha. Obrigado, meninas, e você que está nos assistindo, Jéssica. Eu sou Rafa Cunha, ou Rafael, pai de Lara e Rafinha, duas adolescentes, casado com Mônica há 22 anos. E estou na Sul América faz 17 anos e meio, cuidando aí de uma região pequena, norte, nordeste e centro-oeste. E muita gente diz assim, Rafa, você é um grande vendedor. Eu digo, não, cara, eu sou um protetor da sociedade. Então, através da boa comunicação, falando a linguagem certa para o público correto, a gente consegue atingir o coração e levar consciência para a população da importância de se proteger. Então, eu estou nessa missão aí que Deus me confiou em servir ao próximo, seja na saúde integral, que pode ser com os planos de saúde, odontológico, com os seguros de vida, doenças, invalidez, seguro viagem e também nos seus investimentos financeiros para que você tenha uma aposentadoria tranquila. Perfeito! Que dupla, meu Deus! Né? Estamos muito felizes. E hoje o nosso tema, nosso bate-papo, não vou dizer nem tema, nossa conversa vai ser sobre o seguro de vida. Tanto com foco no seguro para pessoas e famílias, mas também uma parte que é pouco conversada, que é a parte do seguro de vida como uma ferramenta de proteção e sucessão empresarial. E aí, para a gente quebrar o gelo e começar, quando vocês pensam em seguro de vida, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? 01. A primeira palavra que vem na minha cabeça é dignidade. Porque o seguro de vida, ele proporciona uma vida digna para as pessoas. Então, eu acho que essa palavrinha segurança não, é dignidade. É a primeira coisa que vem à minha mente. Porque quando uma pessoa perde a provisão financeira, ela passa a ter uma vida indigna, né? Ela passa a ter uma vida abaixo daquilo que ela merece. E aí o seguro de vida, o capital, ele vem para tornar essas pessoas, colocá-las em uma situação digna de sobrevivência. Bacana. Pô, arrasou, hein, Arrasou. Jéssica? Botou pra quebrar. Arrasou. Essa palavra aí, dignidade, é no coração. Mas eu gosto de associar... Primeiro que eu não curto muito essa palavra seguro de vida. Eu gosto de proteção familiar, proteção financeira. E por falar em proteção, quando a gente entra no carro, automaticamente a gente faz uma coisa antes de ligar o carro. O que é? O cinto de segurança. A gente coloca o cinto de segurança. Para quê? A gente não está esperando que tenha um acidente, mas se tiver, aquele cinto vai nos proteger. E o seguro de vida é esse cinto invisível que vai proteger a sua vida durante a sua vida e também vai ser uma carta de amor que os seus dependentes que você escolheu para receber aquela quantia quando você partir, vai lembrar e dizer assim, poxa, o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu tio, ou a minha tia, deixou um legado para que eu pudesse continuar. E dinheiro mexe com o bolso e com a mente de qualquer pessoa. Então, o seguro de vida, Jéssica, foi perfeita e crucial, trazendo dignidade. E eu tenho dois, só para você saber. Eu tenho um que a Sul América paga por conta de convenção coletiva, e eu tenho o meu pessoal, porque esse é meu, que eu pago, e eu digo, isso aqui ninguém tira de mim. E eu também tenho o da minha esposa.
Por quê? Porque eu acredito nessa ferramenta que a gente vai falar ao longo do podcast. Então, resumindo, a palavra é dignidade de Jéssica e para mim é segurança mesmo, invisível, para em qualquer perrengue a gente esteja protegido financeiramente. Rafa, você foi muito pontual nessa parte, né? Muita gente associa o seguro de vida à morte, a morrer e ter um benefício. E não pensa na vida. Não entende o que o seguro de vida pode trazer também de segurança, de dignidade no momento de uma doença grave, de uma sucessão, né, Marília? Que a gente, inclusive, estava conversando aqui antes. A importância, nesse nosso momento de desmistificar, falar um pouco também sobre isso. De como o seguro de vida pode abranger outros momentos. Para você ter ideia, Roberto, eu estava falando com Jéssica ontem, eu tenho um amigo da igreja que ele está há 1 ano numa luta contra o câncer. E ele é psicólogo e deixou de atender. Se ele deixou de atender, ele deixou de gerar renda. E Deus colocou no meu coração de fazer uma doação para ele. Mas se ele tivesse uma cobertura de diagnóstico de doenças graves, ele teria recebido o valor contratado em vida para suportar esse período que a gente não sabe se vai durar 1 ano, 2, 5, Deus queira que ele fique curado, ou até mesmo para proteger a renda dele mensalmente durante até 1 ano. Então o seguro protege principalmente em vida. Então, assim, a gente mal começou a conversa e a gente, assim, já ficou muito claro para quem for assistir esse episódio aqui que o seguro de vida, hoje em dia, você tem mais coberturas para que você pode utilizar em vida, não é isso? E ele pode ser usado de várias formas, né? Como a gente falou aqui no começo, eu vou querer, depois, agora não, eu vou querer falar que a gente foque um pouquinho na questão pouco abordada, que é a ferramenta de sucessão empresarial. Mas eu, nesse momento agora, como a gente está falando do seguro como proteção familiar e pessoal, eu sei que você, Jéssica, teve uma experiência, uma vivência que mudou sua visão de vida, sua visão sobre o seguro. Queria saber se você poderia compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Não só posso, como tenho hoje como missão falar sobre isso para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Eu tive um diagnóstico de câncer em 2014, ainda muito jovem, solteira, por sorte, né? Morava com os meus pais. E eu atuava já como recursos humanos de uma empresa, eu era responsável. E eu lidava o tempo todo com um corretor que me atendia, oferecendo, inclusive, tratando sobre o seguro-saúde, que eu também tinha pela empresa, sobre o seguro de vida da convenção coletiva, que eu também tinha pela empresa. Mas nunca eu fui abordada para me oferecerem um seguro de vida, que é o que Rafa tem hoje, que ele paga. É o seguro dele, no CPF dele, com as coberturas que ele contratou e escolheu para a necessidade dele, como proteção de renda, o diagnóstico de doenças graves. Eu não tinha isso. E aí eu fui diagnosticada. Na hotelaria, eu trabalhava em hotéis, né? E nós temos renda variável na hotelaria, assim como bares e restaurantes e tantas outras profissões. E quando eu recebi o diagnóstico, do hospital para dentro, deu tudo certo. Porque o meu plano de saúde cobriu. Ok. Só que quando eu saí, eu precisava fazer esperar o tratamento e existiam coisas que estavam fora do rol da ANS, ou seja, o plano de saúde não era obrigado a cobrir, que minimizaria o meu sofrimento durante o tratamento. Eu teria mais dignidade durante o meu tratamento. Só que o plano de saúde não cobria e eu não tinha dinheiro para comprar aquele tratamento que seria mais fácil para mim. Começou a primeira dor aí. A segunda dor foi ser encaminhada para o querido INSS. A empresa pagou meu salário nos 15 dias. Peguei uma greve do INSS na época, ou seja, eu demorei ainda mais a fazer a perícia. E quando eu fui para lá, eu recebi o meu salário, né, lá embaixo, porque o variável não foi considerado no cálculo. Ou seja, eu também não tinha uma diária de incapacidade temporária. A minha sorte na época é que eu era solteira. Os meus custos eram de uma pessoa solteira, morava com os meus pais, não pagava aluguel, mas eu tinha minhas despesas. Meu carro, um apartamento. E os meus pais tiveram que se virar para suprir agora uma despesa que não era prevista no orçamento deles. E o que mais me impressiona é que eu passei tudo isso lá em 2014 e ninguém nunca falou comigo, nem depois, sobre seguro de vida. E eu entrei na Sul América em dezembro de 2023 e quando eu fui ter o primeiro treinamento, eu descobri
que eu havia sido roubada lá atrás, porque eu falo sempre sobre isso, me roubaram o direito de decidir se eu queria me proteger ou não. Eu queria ter escolhido. Eu queria ter a culpa? Não. Me ofereceram e eu não quis. Não, cara, eu não sabia. Não sabia que custava tão pouco. Então, em dezembro de 2023, eu disse, é o quê? Quer dizer que custaria só isso eu ter tido um tratamento que agredisse menos o meu corpo, a minha mente, porque afeta tudo, né? É sério que custava tão pouco? E por que ninguém nunca me falou sobre isso? Ou seja, de 2014 ninguém tinha falado e até 2023 eu também continuei sem saber. Existe uma falha muito grande sobre a informação de seguro de vida. E desde então, desde que eu entrei na Sul América, eu tenho isso. Eu preciso falar para as pessoas que custa muito pouco e que elas podem se proteger e eu preciso dar a elas o direito de escolher não passar pelo que eu passei. Porque só quem já passou sabe a diferença que faz um seguro de vida para usar em vida. É como foi o meu caso. Jéssica, esse seu testemunho, assim, é um testemunho emocionante, né? Vitorioso. Sim. Mas que toca muito a gente corretor, né? Quando você fala da nossa responsabilidade em passar a informação. O arbítrio vai ser de quem estiver ouvindo, mas a gente tem essa responsabilidade. E tem um agravante, Roberta. Quando eu passei pelo processo em 2014... Podia alguém ter chegado e dito, mulher, tu não sabe. Meu corretor que me atendia lá na empresa, por que nem assim ele falou sobre isso? Sabe por quê? Porque no ano seguinte, meu pai teve um diagnóstico de câncer. Talvez, se tivessem falado comigo, eu dissesse, talvez pra mim agora não dê certo, mas meus pais têm chance ainda de se protegerem. E eu vi meu pai passar, por sorte, ele é servidor público, não teve o mesmo perrengue que eu, mas não teve, de novo, a proteção. Ou seja, lá em casa foram 2 vítimas da falta de informação. E você pense, eu tô falando de uma pessoa que estava inserida em um contexto que tinha acesso a outras pessoas, eu era gerente de RH de uma empresa. Imagina quantas pessoas que estão, talvez, com um nível de conhecimento menor que o meu, que não acesse tantos lugares como eu acessava, que não tenha no seu hall de amigos pessoas que trabalhem com proteção. Imagina essas pessoas quando elas vão ter acesso a essa informação. E são as que mais precisam. Por isso que eu parabenizo vocês por esse movimento belíssimo, Seguros.on, porque a gente está falando de... Aqui não é de vendas, a gente está falando de conscientização para a população sobre a importância de proteções, seja para a nossa vida, da nossa família ou das nossas coisas também. Eu nunca vi um país como o nosso que tem valores invertidos. É assim, eu pergunto muito para familiares... aqui tem 2 potes. Um pote tem o seguro do seu carro e o outro é a proteção da sua família. Você tem R$500 e tem que escolher aonde você vai botar esse dinheiro. Aonde você coloca? Aí todo familiar meu diz assim, claro que é para proteger a minha família. Eu disse, então cadê o seu seguro de vida? Porque ele tem seguro de carro. Mas por que essa pessoa não tem um seguro de vida? Porque faltou uma oferta bem feita, no coração, explicando que aquilo é necessidade básica, que inclusive está na pirâmide de Maslow. Proteção. Então, todos nós precisamos. E o melhor, o seguro de vida, diferente de outros seguros, ele se adequa a qualquer bolso. Se você quiser fazer um seguro de vida com uma cobertura gigante, dependendo do seu perfil, existe. Quer fazer mais simples também, mas cabe para todo mundo. E da mesma forma que Jéssica passou por esse perrengue e graças a Deus foi vitoriosa, todos nós aqui, inclusive você que está nos ouvindo, também tem histórias. Meu irmão com 15 anos, ele partiu a mão dele no meio, porque foi brincar com o elevador, de botar a mão assim, e o elevador pegou. Ele é inválido de uma mão. Ele tinha 15 anos. E o meu outro irmão com 38 anos teve câncer também, de bexiga. Eu me lembro meu pai dizendo assim, Rafael, você conhece fulaninho, tal, para autorizar rápido, porque seu irmão tá com câncer, senão eu vendo um apartamento para custear e levo ele pro Aston ou pro Sírio. Eu disse, calma, quem tem um seguro de vida não precisa vender nada, né? Já tem aquele cinto de proteção, já tem aquele conforto financeiro que diminui um pouco a intensidade do estresse daquele problema momentâneo. Não tira o seguro de vida, ele não tira a dor. Exato. Mas ele traz o que você falou, a dignidade, a possibilidade de procurar os melhores meios, os melhores hospitais. E num caso mais grave, que seria a ausência, a morte, né?
deixar quem você ama protegido, deixar uma cobertura para os seus filhos poderem estudar, para eles Exato. continuarem mantendo o padrão de vida deles na casa que eles moravam, comendo a mesma comida, Isso. frequentando a mesma escola. Então, assim, a dor o seguro não tira, mas essa dignidade, essa possibilidade de ter uma vida financeira, continuar com ela equilibrada, sem precisar sair feito um louco, como você falou aí, vendendo apartamento, vendendo casa, queimando, né? Muitas vezes as pessoas queimam, o né? patrimônio. Porque na hora as pessoas acham que nada vai acontecer com elas e não se protegem. Sim. Quando acontece, se você não tem, não É. tem para onde correr. Você E o tem que engraçado, queimar. sabe o que é? Que todo dia a gente vê notícias. Seja no nosso hall de amigos, seja na TV. E a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Uhum. Recentemente nós vimos um artista que faleceu de câncer, cantora, que foi buscar um tratamento nos Estados Unidos, off-label, ou seja, que não existe, era experimental. Uhum. Mas tudo isso custa muito dinheiro. Ou seja, ela estava lutando para viver. E tudo isso, essa dor financeira, o seguro em vida estanca. E eu, desculpa. Eu ia só Isaías, reforçar, Rafa, que você tocou um ponto muito importante também sobre desmistificar valor. Que às vezes as pessoas têm ah, não, eu não posso pagar, né? E aí, às vezes, ela não entende que tem para todos os orçamentos, que a gente consegue, de alguma forma, chegar dentro do que você precisa. Às vezes, no momento X é um valor, quando você melhora, Sim. você pode melhorar também o valor, né? E É realmente... porque, aqui- Robertinha, o seguro de vida nasceu para cobrir morte. Depois o produto ele foi ficando sofisticado. E hoje eu digo que o seguro de vida é um carro que ele anda, que ele tem ar-condicionado, mas que você pode ir equipando da forma que você quiser. Inclusive tem funeral. Por exemplo, meu pai infelizmente partiu 3 anos atrás. Você sabe quanto eu gastei no funeral do meu pai? Nada. Porque a minha apólice cobre, ela é extensiva a pai, mãe, sogro, sogra, cônjuge e filhos. Uhum. Quando o meu pai morreu, que meu irmão me ligou e disse, venha pra cá agora, eu liguei e disse assim, ó, eu não quero fazer nada. Veio a seguradora e fez absolutamente tudo. Então o seguro, ele é um carro super equipado para proteger qualquer momento da sua vida. Como eu sou estudante de psicologia, né, todo o período, e eu não consigo separar as coisas, né? Sempre alguém fala comigo sobre isso, né? Dá um exemplo, ter que mudar de casa, ter que vender os bens. Existe algo aí relacionado à questão emocional, que é psicológica, que é pouco trabalhado, que é o trauma. Imagina um filho na fase da adolescência, que já é uma fase super difícil de lidar, e ele perde o provedor, ele perde o pai. E ele vai ter que passar por todo esse processo. Existe um dano emocional e psicológico que vai acontecer nessa ruptura, que já é a ruptura de vínculo com o pai, mas também agora de todo o contexto que ele vivia inserido, que é muitas vezes irreversível. Porque ele vai sofrer um dano psicológico, assim, aquilo vai alterar a forma como ele enxerga a vida, como ele enxerga as pessoas, como ele se apega ou não a algo. E as pessoas não consideram isso. É como uma pessoa que fica inválida e já tem que lutar com o fato de ser um fardo. Eu bato nessa tecla. Quando eu tava doente, é sempre... Quem já passou por isso sabe. É muito difícil você ficar doente porque você sente um peso. Eu lembro que meu pai fez aniversário e eu não podia comer alguns tipos de alimentos, né? Então, tipo, bolo eu não podia comer. E aí eu vi meu pai dizendo, não vamos fazer bolo não, porque Jéssica não vai poder participar. E você entende o carinho da pessoa de lhe inserir naquele contexto, mas tipo assim, poxa, se não fosse eu, meu pai comeria o bolo. Isso tem um peso emocional e psicológico que a gente precisa considerar. Então imagina alguém que ficou inválido, que já tem que lidar com a sensação de não ter mais liberdade e autonomia. E ele agora sabe que, além de não colocar dinheiro dentro de casa, ele ainda tira o dinheiro das pessoas, porque elas precisam agora por conta dele. Não é porque tem que trocar a cadeira de rodas. É porque tem que fazer isso, tem que pagar a fisioterapia. Isso gera uma questão emocional que é muito depreciativa para a pessoa. Assim, ela vai entrando num lugar que, para ela sair, é difícil. Às vezes, numa depressão que talvez um capital de invalidez livrasse a pessoa disso. Teria o sofrimento da invalidez, mas não do contexto de modo geral. Todo esse contexto, né? É. Essa conversa que a gente está tendo, né? É muito gratificante para a gente do movimento, não é? Porque o movimento Seguros.on surgiu assim, de conversas de amigas que a gente falava sempre. Por que é tão difícil entrar na cabeça das pessoas a necessidade
Porque todo mundo conhece alguém que passou por algum problema e ninguém tem bola de cristal. E a gente tinha essa necessidade de explicar, conscientizar as pessoas que uma atitude que ela tem hoje, contratando um seguro de vida, pode causar, sim, uma consequência sem limites na vida dela, da família dela, da empresa, dos funcionários. E aí foi isso que nos motivou a criar um movimento para a gente conversar sobre isso, desmistificar e levar essa consciência para a população, não é isso, Roberta? É isso mesmo. É incrível como as pessoas têm resistência ainda por não enxergar o todo, né? Da proteção, da dignidade. E isso nos motiva muito, né, Marília? A gente está aqui falando e ouvindo de vocês, com a bagagem, com a experiência vivida por Jéssica, para chegar e tocar realmente o coração. Porque eu acho que é pelo coração, não é venda. Ô, Roberta, eu digo muito o seguinte, eu virei um evangelista da proteção financeira. Então, o meu mantra é o seguinte, todos os dias eu tenho que abordar alguém e falar sobre esse assunto. Seja um Uber, seja uma faxineira, um médico, um empresário ou qualquer pessoa. Porque todas estão vivas, todas vão envelhecer, muitas vão ficar doentes e todas vão morrer. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E eu tenho consciência que o Brasil, apesar de ser um país gigante, diverso, com diversas classes sociais, todo mundo aqui tem uma Netflix. Todo mundo aqui hoje tem acesso a uma academia de ginástica boa com preço acessível. E todo mundo tem que ter o seu Netflix de proteção, que é o seu seguro de vida. Agora, nós, na Sul América, criamos uma escada de valor. Por exemplo, a minha secretária que trabalha lá em casa, ela tem uma renda e tem alguns valores e objetivos. Ela está preocupada, ela quer uma telemedicina, um médico na tela, que o seguro de vida tem, ilimitado, e pode ter até mais 4 dependentes. Ela quer ter direito, sabe o quê? A um eletricista e um encanador, que o seguro também tem assistência, tornando o produto tangível. Quer ter um funeral de dignidade. Já o médico, eu digo assim, doutor, o senhor opera com esse dedo, né? Se o senhor machucar esse dedo e passar 3 meses sem operar, quanto é que o senhor ganha? Ele diz nada. Aí eu digo assim, olha, eu tenho o plano de saúde das suas finanças. Eu protejo o seu dedo e eu pago o seu salário até 1 ano. Aí o doutor diz, o que é isso? Eu digo, é uma cobertura dentro do seguro de vida. E hoje ela é tão flexível que você não precisa contratar capital de morte. Você pode contratar só doenças, só invalidez, só proteção à renda, só funeral, só morte. Ou seja, você equipa do jeito que você quiser para o seu perfil. Essa é a beleza. Por isso que eu gosto de associar a Netflix, que é acessível, mas que todos nós temos a missão de falar todos os dias para alguém diferente. Eu sou testemunha, Rafael, é verdade. Aqui Você fala, faz né? isso mesmo e nos inspira. Vou colocar no meu propósito fazer essa missão. Robertinha, Todos os dias uma pessoa. Uma prima minha me procurou semana passada e disse assim, Rafa, eu quero fazer um seguro de vida. Aí eu digo, mas por que você quer fazer? Eu não digo, que massa. Por quê? Não, porque eu entendi, alguém me ofereceu. Só que eu conheço a minha prima desde nascimento. Ela é rica pra caramba, graças a Deus. Então o problema dela não é deixar dinheiro pros filhos. É se proteger em vida. Claro que ela ter dinheiro e deixar de forma líquida pros filhos vai ajudar na sucessão, que a gente vai falar já já. Então, antes de a gente oferecer, a gente precisa entender quem é a pessoa. Se essa pessoa é geradora de renda, se ela tem dívida, se ela tem financiamento, se tem dependentes, para a gente dar o remédio na dose correta. Para você não pagar nem muito, nem pouco e nem ter um remédio mais ou menos. Então, o seguro é acessível. A experiência que eu tenho, quando eu abordo as pessoas, né, próximas a mim, é que elas acham realmente que é intangível ter um seguro. Que seguro é coisa para rico. E eu bato na tecla com os meus corretores, lá em João Pessoa principalmente. Quanto mais pobre uma pessoa é, mais proteção ela precisa ter, porque ela não tem um colchão onde ela vai se amparar. Se ela parar de trabalhar 1 mês, vira uma bola de neve as dívidas dela, que nunca mais ela encontra o eixo
das finanças. Então, quanto mais pobre uma pessoa é, só que elas têm medo, elas não conhecem. Elas não querem começar uma conversa com o corretor de seguros para ele passar um orçamento e ficar com vergonha, tipo, sabe, na loja vem só dar uma olhadinha. E a gente não fala quanto custa. Eu tava fazendo a unha e eu sempre, né, falo sobre isso. E aí eu questionei minha manicure se ela tinha seguro de vida. Porque a manicure, se ela passa um mês sem trabalhar, eu particularmente gosto do trabalho da minha manicure. Se ela mandar a prima, eu não quero, eu quero ela. A que faz minha sobrancelha, tem que ser aquela profissional. E aí eu perguntei se ela tinha seguro de vida, ela disse que não. Mas se ela tivesse R$500 livre por mês, ela teria um seguro de vida. Eu disse, tu quer um seguro de vida de quantos milhões? Porque a ideia é de que é muito caro. Em resumo, ela tinha uma renda média de R$12 mil. A gente conseguiu oferecer um DIT para ela num valor super acessível, que ela ficou impressionada e ainda indica para outras manicures, porque agora ela está protegida, né? E aí é o papel do corretor, né? O corretor precisa parar de ter vergonha de dizer que ele é corretor e que trabalha com isso. A gente tem, no momento que a gente entende a importância da nossa profissão, da responsabilidade social que temos, a gente passa a falar isso, como o Rafa falou, todos os dias onde a gente chega. Porque a gente sabe o benefício que a gente está levando para aquela pessoa. Você tocou num assunto interessante, né? Eu me lembrei agora de um corretor lá de Recife, que ele me chamava assim para um café. Disse, pô, Rafa, tô com dificuldade, não tô performando, eu queria que você me desse umas dicas. Aí eu disse assim para ele, Marcos, qual é a sua profissão? Aí ele disse, eu sou corretor de seguros. Eu disse, por que você se veste como advogado e se comporta como um maçom? Porque ele só se veste de paletó e gravata, com aquele anel de direito, cheio de broche da maçonaria. Os seus amigos e seus clientes não estão lhe enxergando como um protetor da sociedade. Corretor raiz é aquele que chega no hotel, na hora de fazer o check-in. Qual é a sua profissão? Corretor de seguros. Com orgulho. Minha filha, se você me perguntar a ela, o que é que seu pai faz? Ela diz assim, olha, meu pai, ele protege pessoas contra imprevistos que podem acontecer. Aí as amiguinhas dizem assim, ele é médico, é muito parecido com um médico, só que ele cuida de outros órgãos. Aí a criança diz, qual órgão? Esse do bolso, que é o órgão mais importante. Ela foi treinada por mim. Né? E acredite, Roberta, minha filha hoje, né, é tanto amor que a gente tem por proteger as pessoas. E quando a gente vê que algum cliente nosso tá doente, ficou inválido, ou morreu, ou precisou de uma internação, e você foi um instrumento de Deus para proteger aquela família, você diz, cumpri a minha missão. Né? Isso é lindo demais. É verdade, Rafa. Eu nunca me vejo vendendo alguma coisa. Eu sempre me vejo realmente protegendo, ajudando. Eu tô aqui para isso. Às vezes o cliente diz assim, não, é porque eu quero comprar. Eu digo, pois não, como é que eu consigo lhe ajudar? Né? Porque a gente tá aqui, a gente tem essa função social realmente, né? A gente tá falando aqui muito do indivíduo, mas a gente também colabora com a sociedade. Total. Né? Na hora, imagine uma família que perde ali uma renda, quando a gente consegue, de alguma forma, retribuir à sociedade aquela permanência daquele grupo familiar inserida na escola, no condomínio dela, a gente também está contribuindo com a sociedade. Então, nossa missão realmente é muito bonita. E recentemente, não podemos esquecer que nós vivemos uma pandemia. Isso. Todo mundo viu alguém querido partindo. Aí eu olho o Japão, 90% das pessoas que partiram tinham uma proteção para que a família continuasse. Imagina eu, Roberta, que eu sou o provedor. 80% das finanças da minha casa sou eu que represento. Se eu partir hoje, a minha esposa precisa de pelo menos R$500 mil. Eu fiz conta para as minhas filhas terminarem o colégio. E já são adolescentes. Colégio. Então, assim, se eu não tiver uma proteção, em amor às minhas meninas, em amor à minha esposa, se algo acontecer comigo e eu viajo de avião toda semana, elas estão tranquilas e vão dizer, poxa, meu pai partiu, mas era um herói mesmo, ainda nos protegeu. E pior ainda, imagina eu numa cadeira de roda, que Deus o livre. Aí, ao invés de gerar renda, eu virei uma despesa. Virou uma despesa. Caraca! Em resumo, a gente tem na nossa... Eu peço a Deus, né? Senhor, me usa como instrumento. É fácil a gente orar, às vezes rezar, qual seja a sua religião. Nos use como instrumento. Cara, a gente tem uma informação que muda o destino das pessoas. E assim, não é romantismo falar sobre isso. O que a gente sabe, o que a gente tem de informação, muda o destino de uma pessoa. E
eu fico impressionada como a gente, por vergonha, por receio, por não querer dizer que trabalha que é vendedor, mesmo dando proteção, por não querer se expor, a gente deixa as pessoas próximas a gente sem proteção. A gente oferece ao cliente que não nos conhece. Mas aquele que é próximo, a gente não quer tocar no assunto com ele. Porque tem receio de perguntar qual é a renda. A gente tem que... Eu criei o hábito de todos os meus amigos e amigas, todos, eu toco nesse assunto. Porque eu penso como você. Eu tenho uma informação que eles não têm. Eu não quero que amanhã, quando aconteça alguma coisa com eles, alguém chegue para me perguntar, Marília, tua amiga tá com esse problema. Ela tinha seguro de vida? Aí eu não ofereci. Eu não quero passar por isso. Eu tenho um conhecimento que eu preciso levar ao máximo de pessoas. O que aquela pessoa vai fazer com aquela informação, aí é um direito dela, mas eu vou ficar com minha consciência tranquila. Ô Marília, só por questão de prioridades, né? Eu sou economista de formação, adoro o mercado financeiro e sempre fui poupador. Diferente do brasileiro, que 40% ou mais estão endividados, muitas vezes por má gestão. E eu sou muito metódico nas minhas finanças. Eu comecei a ver o que eu tenho de parcela por mês. Aí assim, ó, eu tenho parcela de clubes de viagem, porque eu adoro milha. Então eu pago para Latam, eu pago para Azul e eu pago para Gol. Aí eu gosto de tomar um vinhozinho, aí eu assino um clube de vinho. Aí eu comecei a olhar tudo que eu digo, caraca, é tanta coisa assim que não é prioridade. E eu posso cortar algumas coisas e aumentar a minha proteção financeira, que é o meu seguro de vida. Então, assim, eu não aceito desculpa de ninguém que diz assim, não, eu não tenho recursos para isso. Isso não é verdade. Não é verdade. Então... Rafa, eu queria pontuar aqui que você deu o exemplo da sua família, né? Onde você é um pilar muito importante, né? E aí, às vezes, a gente escuta de muitos homens falar assim, eu vou fazer seguro de vida e deixar pro Ricardão, né? Mal sabe que quando a viúva fica sem aquele pilar... Ela vai procurar o Ricardão. Eu quero que minha mulher tenha dinheiro para não procurar Ricardão nenhum e com paciência ela ache que, se Deus o livre, eu partir primeiro, né, uma pessoa boa para dar continuidade à educação das minhas filhas. Porque uma mulher desesperada sem dinheiro pode cair, ou um homem também, né, atrás de qualquer desgraça, né, que pode ser até um abusador. É isso mesmo. Então eu quero proteger que ela não precise de Ricardão nenhum. E essa consciência, eu sempre falo, eu digo, quando sai esse pilar que você tá pensando no Ricardão e tá esquecendo do pilar, da importância da sua renda na sua família, né? E aí, quando você falou, eu lembrei logo dessa história do pilar. Sempre que eu escuto um corretor falando, eu só trabalho com automóvel, eu só trabalho com um plano de saúde. Cara, eu tenho um endócrino, eu tenho um cardiologista, que a minha ginecologista, ela é ginecologista, concorda comigo? Ela trabalha com isso. Mas ela fez um curso de medicina. O corretor de seguros, ele pode ter escolhido focar e se especializar em algo, mas ele fez o curso de corretor de seguros. E aí, eu digo, vai para um médico. Quando eu vou para minha ginecologista, que eu levo todos os meus exames, ela olha toda a minha história, minha vida ali. Olha tudo. Aí o que ela tem domínio maior, ela já resolve o problema. Mas ela analisa todos os outros exames, inclusive algum cardiológico, por exemplo. Ela não me deixa ir embora sem a informação que um colesterol está alto. Não é função dela, teoricamente. E por que o corretor de seguros, né, o de plano de saúde, quando chega com o cliente lá, ele esquece tudo e ele olha apenas a necessidade, por exemplo, do plano de saúde ou do carro. Porque se a gente fosse embora desse médico sem que ele visse as outras fragilidades que tinha ali nos meus exames, eu acusaria ele de erro médico. Um médico incompetente. Porque ele foi sacana comigo. Que ele podia ter me dito que se eu não fizesse a redução lá do açúcar, eu iria ficar diabético. Por que a gente, enquanto pessoas que protegem as outras, chega lá, o cara... Quero fazer seguro do meu carro porque eu vou viajar. Eu vou viajar. Aí o cara... Vamos renovar o seguro do seu carro, porque já pensou se acontece um acidente na estrada? Sim. E a outra parte da fragilidade, a pessoa que está dentro do carro e as pernas da pessoa que pode ficar presa numa ferragem. Então, assim, a gente acaba dando diagnóstico incompleto para as pessoas. E eu bato lá em João Pessoa, qual é o propósito de proteger apenas os bens das pessoas? Será que o bem vale mais do que a sua vida, né? Porque assim, Jéssica, é difícil às vezes trabalhar com seguro de vida, porque culturalmente não foi trabalhado. E se a nossa geração não começar a fazer a nossa parte, os meus filhos também não vão ter seguro de vida.
Eles vão cancelar o que eu fizer para eles, por exemplo. A gente precisa trabalhar isso. E a gente precisa mudar a forma como se enxerga. Vai se ganhar dinheiro? Vai. Porque é a nossa profissão. Tem que ter dinheiro. Mas se a gente não tiver o propósito que nos sustenta, a gente, de fato, vai criar pedido Jéssica, daquilo que é mais fácil. Você tocou num assunto legal aí de médico e médica. Tá uma Analogia febre, perfeita. Uma febre de todo mundo agora querendo estar fitness, emagrecendo e tomando o quê? Mounjaro. Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Aí eu digo assim, pô, legal, tu tá tomando isso por quê? Não, porque eu quero ficar... Eu vejo pessoas magras comprando, gastando Moda. R$1.900 por mês, R$2.000, R$3.000, R$4.000 para ter aquele conceito de beleza. Alguns não, realmente estão doentes, estão obesos, estão com orientação médica para tomar, atrelados à dieta, exercício físico. Agora, engraçado, né? Tem R$2.000 para comprar um Mounjaro e não tem R$500 para fazer um seguro? Para proteger sua vida e sua família? Os valores, né? Os valores da nossa Prioridades. sociedade, né? Mas aí é aquela história. Como vocês acabaram de falar, cabe a gente ir desmistificando isso, criando o hábito. Nós, corretores, que estamos agora criando esse hábito de fazer com que as pessoas enxerguem as prioridades, né? E Então, no coração, né, Rafa? E além eu de gostei no coração, do coração. viu, Roberto? Escuta essa. Eu dou palestras e também sou professor e ministro aulas. E eu dei uma palestra numa empresa. E falei sobre conscientização, alta performance. E eu coloco alguma coisa de seguro também para as pessoas terem consciência. E recentemente, acho que tem 3 semanas, me ligou um gerente dessa empresa. Disse, Rafael, tudo bom? Queria fazer um seguro de vida. Quem tu me indica? Aí eu disse, poxa, eu posso abordar você, saber o porquê você quer fazer, e depois eu pergunto, quem é seu corretor? Procura teu corretor de confiança, porque eu não faço venda direta. Aí eu marquei um vídeo com ele. Cara, é o que eu descobri um tumor. Eu digo, cara, infelizmente tem 2 tipos de pessoas. As que fazem seguro de vida enquanto podem, e as que querem fazer e já é tarde demais. Ninguém vai aceitar mais. Ele tá com um tumor, ele tá doente, aí agora ele quer fazer. eu sempre digo, quem compra seguro de vida não é dinheiro, é saúde. Então, verdade. para você ser elegível a adquirir uma apólice, você precisa estar bem. Então, assim, a gente precisa falar isso para as pessoas, porque geralmente isso acontece. E Marília... Aconteceu comigo, tenho certeza que já Com deve ter certeza. acontecido com Roberta também. É comum. Eles quererem contratar depois que o problema aconteceu. E Marília, tem gente que diz assim, que Rafa, que conversa de seguro de vida, rapaz, tu quer, tá jogando azar em mim, é? Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Seu carro tem quantos pneus? Ele diz 4. Eu digo, não, tem 5, é o step. Mas o step vai dar azar, anda sem step. O seguro de vida, ele é o pneu step. Ele é, sabe o quê? Aquela rede de proteção que tem no circo, que se o malabarista cair, vai lá E ameniza. proteger você. Se eu te der 1 milhão, atravessa ali de um ponto para outro em cima de um prédio com a vara sem rede, tu vai? Não vai. Então o seguro é essa rede invisível, é o cinto de segurança, é o pneu step que todos nós precisamos. E que, mais uma vez, eu digo, cabe no seu bolso. E não deixe para fazer tarde demais. Maravilha. E aí, levando para aquele ponto que eu queria abordar também, imagine o seguro de vida como uma ferramenta de sucessão empresarial. Imagine uma sociedade qualquer, sei lá, uma loja que tem 2 ou 3 sócios. Um desses sócios vem a faltar, morrer, né? E aí, obviamente, pela regra pela lei, o herdeiro vai assumir. E, às vezes, a entrada desse herdeiro na empresa provoca um problema naquela empresa, porque, às vezes, ele não tem conhecimento, ele não tem afinidade com o segmento. E aí Com passa sócio, né? Passa a sócio. ser um problema. Então, o que é pouco falado, e eu queria dar ênfase aqui hoje para os nossos ouvintes, é o seguinte: o seguro de vida pode ser uma ferramenta como proteção financeira. No momento em que os empresários se reúnem, em comum acordo, eles elaboram um contrato, onde nesse contrato se estabelece que, na ausência de um deles, o seguro de vida
Compra a parte. comprar a parte das ações daquela pessoa que se foi, e os outros sócios, que são quem entende do negócio, passam a levar isso. Então, para vocês verem as Abrangência, né? possibilidades Muitas de um possibilidades. seguro de vida, não é isso? A beleza do seguro de vida é a flexibilidade e a liquidez. Eu, por exemplo, posso colocar como meu beneficiário Roberta. É um direito meu. Eu posso botar Jéssica, eu posso botar minha esposa, eu posso botar um sócio, né? Então, esse dinheiro, ele não entra em inventário. Ele é líquido. E esse exemplo que você deu, Marília, é sensacional. Mas vamos num bem próximo. Gugu Liberato. Foi lá ajeitar o telhado da casa, caiu e, infelizmente, num acidente, faleceu. Milionário. O que foi que aconteceu? Briga de inventário, guerra. Só que todo o dinheiro dele tá lá preso para decidir quem é o beneficiário, se é a viúva, se não é, se são os filhos. E outra, imagina que Gugu tenha, sei lá, 10, 50, 100 imóveis. Esses imóveis vão ter impostos nesses inventários, item CMD, imposto de transmissão de causa-morte. E o seguro de vida que ele tinha, se eu não me engano, era em torno de alguns milhões, 18 milhões, foi o que chegou para ajudar toda a família. Porque é um dinheiro vivo, assim, ó, pá, Líquido e né? certo. Líquido. Questão de dias, está lá na conta da E pessoa. essa parte de sucessória é, assim, muito bem combinada entre os sócios. Ó, cara, se acontecer algo, né, esse seguro aqui vai para o meu cônjuge e aí ele quita a tua parcela, aqui, tuas ações, e a empresa passa a ser só de um acionista. A maioria das empresas que quebram, ela tem a ver com sucessão, com gente que entrou, que não era do ramo, do negócio, aí baldeou tudo e pum! Pensando colapsa. nesse planejamento, né? Ele protege a família e ele protege a empresa, Sim. né? O sócio, ele enxergar dessa forma também. Por isso que eu vou checar a pólice de Roberta e de Felipe, viu? Como é que tá, né? Felipe, pra quem não sabe, é o sócio de Roberta. Tá? Isso. Então, assim, no mundo corporativo, o que tem de líquido e certo e que evita esses problemas de sucessão de entrada seria uma apólice de seguro de vida. E é pouco falado, não é? Então, é outra coisa que a gente tem, né, Roberta? Que A tá- gente fala muito, né, como a gente conversou muito aqui, sobre a morte em si, sobre as doenças graves, né, as diárias temporárias. Mas a sucessão, as pessoas não entendem que ela pode estar atrelada também a essa proteção. Porque muita gente associa o seguro de vida à herança, né? Ao Sim. conceito de herança. Foi como o Rafa falou, a ideia de que... E aí, puxando um pouco pro outro lado também. Essa ideia, tipo, eu não quero... Quem vai receber esse dinheiro? Eu não quero que fulano receba porque ele não vai saber administrar. Quando o seguro de vida não é herança. O titular, ele pode escolher, inclusive, levar com esse foco de essa apólice específica, ela vai ser destinada a esse fim, que é a sucessão patrimonial, empresarial. Enquanto esta outra apólice, porque eu posso ter quantas eu quiser, vai ter como beneficiário as pessoas que eu escolhi, que aí sim vai ser minha família para outros fins. Eu acho que a falta de conhecimento mesmo sobre não ser uma herança, sobre não ter que ir para herdeiros legais. Eu posso escolher e aí sim eu posso direcionar agora para suprir essa necessidade que vai chegar. E aí, o seguro de vida passa a ser, eu diria que seria o quê? Uma estratégia. Total. É uma estratégia. Total. Eu faço muito um paralelo do corretor de seguros com o clínico geral. Tem o corretor de seguros que é o clínico geral e tem o corretor de seguros que ele já tem uma clínica grande e ele tem lá o planejador financeiro, que seria, sei lá, o cardiologista, o oftalmo, né? Então, esse corretor especializado em planejamento financeiro e sucessório, que é o corretor especialista em seguro de vida, ele muda essa linguagem seguro de vida para falar, eu sou especialista em sucessão, em planejamento financeiro. É diferente. Aí o cliente, opa, eu quero ouvir, né? Já mudou, apelidou. Ficou mais bonito. Eu sou especialista Agora faz sentido, em agora faz proteger sentido, a né? sua vida em vida, né? Porque você pode apelidar Esquece o o seguro, Ricardão. esquece o Ricardão. Então, essa especialidade, né, desses corretores que se aprofundaram e, claro, tem a ver com o seu DNA também.
Tem corretor que é muito bom em saúde e é muito bom em vida. Tem corretor que é muito bom em proteger veículos e também é em vida. E tem aquele corretor que não sabe, porque não se especializou e aí está na hora de especializar. Porque carro a gente só faz seguro para quem tem carro. Plano de saúde a gente só faz seguro para quem tem uma renda relativamente boa. Mas seguro de vida a gente faz para quem? Para quem tá vivo e respira e tá saudável. E né? tem, Olha a oportunidade. E tem aí essa flexibilidade realmente Sim. de se encaixar no bolso de cada um, né? Eu Rafa, tenho um você amigo, falou viu? na parte da assistência da telemedicina, que também pouca gente sabe, né? Quantos empresários gostariam de dar um benefício de plano de saúde para o funcionário e não consegue porque é caro, Sim. né? E Onera. aí ele não enxerga que no seguro de vida ele vai conseguir dar uma assistência de telemedicina, por exemplo, Sim. além de realmente, eu tive essa semana, até comentei com vocês, de uma empresa que um funcionário muito jovem passou mal, se internou e morreu. Sim. Caramba, a empresa toda ficou em choque, né? Roberta, e assim, a gente tá vivendo uma fase, eu brinco, a geração Jéssica e pós-Jéssica, né? É uma geração muito mais atenta ao que a empresa entrega para ela de benefício, mais do que o salário em si, mais do que o que eu recebo no contra-cheque. Então, assim, é um contexto todo que um colaborador hoje, da minha geração e das mais jovens, considera para permanecer numa empresa. E quando a empresa ela proporciona acesso a essa pessoa, dá dignidade a ela, porque agora ela tá com a virose, com os sintomas que a gente já conhece, de uma virose tradicional, ela faltou o trabalho, ela precisa entregar um atestado. Só quem já teve uma virose e precisou ir para uma UPA, ficar lá o tempo todo esperando um pronto-socorro por conta de um atestado, sabe que não é digno, que não é legal. Poxa, a empresa consegue proporcionar isso para o colaborador. Agora, aquele colaborador, quando recebe uma outra proposta de uma empresa que não tem aquilo, ele considera tudo que está associado. Então, são pequenos ajustes e são benefícios que o seguro de vida tem. Uma mãe solo. Eu não sei colocar uma prateleira na parede. E mesmo se eu soubesse, eu não tenho uma furadeira. Poxa, eu tenho um seguro que eu ligo e por causa do meu seguro, alguém vem aqui e resolve esse problema pra mim. Eu não tenho que tirar do meu orçamento o dinheiro pra pagar alguém. Cara, isso é liberdade. Isso é autonomia, isso é dignidade. Jéssica, então, tem muitos... Você levantou um ponto, né, do RH. Sim. A gente, no último podcast que a gente gravou, a gente a convidada era uma pessoa de RH. E ela falava que quando a empresa oferece benefícios, Sim. ela tinha muito mais facilidade na contratação. Ela disse, é retenção de talentos. Hoje em dia tá difícil da gente contratar, né? Então, assim, o empresário, ele também precisa, além de todos esses benefícios, ele também enxergar esse benefício para os funcionários. Principalmente porque custa muito pouco. Muito pouco. Outra coisa Muito pouco. importante, Roberta. Nem custa, né? É um Eu, investimento. como economista e planejador financeiro, a gente estuda, né, para fazer uma anamnese no cliente. Eu costumo muito dizer isso para uns amigos que dizem assim, faz um seguro de vida aí para mim. Eu digo, calma. É a mesma coisa de eu chegar no médico e dizer assim, ei, me passa um Rivotril. Aí o médico vai dizer, peraí, quem é você? Deixa eu te examinar. Por que você está querendo tomar essa medicação? Será que essa medicação é boa para você? Se você tem alergia, não tem? Então a gente vai, conhece o cliente, entrevista, analisa e monta um plano. Então esse plano eu montei para mim quando eu tinha 23 anos. Então eu comecei, para você ter ideia, Marília, a juntar todos os meses dinheiro para minha aposentadoria. Por quê? Porque eu entendi, primeiro, a gente tem um bom assunto. As pessoas estão vivendo mais. Se estão vivendo mais, teoricamente, ela vai precisar de dinheiro no futuro. Mais recursos, né? O INSS cada dia tem menos contribuinte. E nós que contribuímos é que pagamos a fatura dos aposentados. A regra de aposentadoria ficou mais desafiadora e difícil. Então eu vou juntar dinheiro para que daqui a 20, 30 anos, quando eu for me aposentar, eu tenha uma aposentadoria tranquila, que eu não vá depender de terceiros, que eu não vá para um asilo, que eu não continue trabalhando porque eu quero viver, eu quero viajar, eu quero curtir. E nessa brincadeira eu estou há 25 anos botando todo mês uma quantia na minha previdência. Que eu comecei com R$100, depois 200, depois 500 e fui aumentando. Hoje, ao longo de 25 anos, e aí é o poder dos juros sobre juros, eu tenho um volume de reserva hoje, e daqui a 15 anos, que é quando eu pretendo me aposentar, eu vou ter uma reserva muito maior
que eu posso dizer assim para mim, opa, eu já não preciso de um seguro tão alto. Eu preciso de um seguro só para doenças, só para invalidez, em vida. Porque a outra reserva, para deixar para minha família, eu já tenho também. Então, esse equilíbrio caminha junto, né? Você compra um seguro agora, um amigo meu diz assim, faz um seguro de 1 milhão. Eu digo, calma. Baseado em quê? Baseado em quê? Ou faz um seguro de R$500. Deixa eu te entrevistar. Eu posso fazer de 500, posso fazer de 200, de 100 ou de 1 milhão. Mas deixa eu te entrevistar. Agora imagina, eu fiz um seguro de 1 milhão. Eu já tenho 1 milhão. É como se eu tivesse um imóvel de 1 milhão. Só que se eu morrer, o imóvel vai para inventário, vai ter que vender, não tem liquidez. E o seguro não, já é 1 milhão. Aí eu começo a juntar meu dinheiro de previdência. Eu digo que é o copo vazio que vai enchendo. Aí eu já tenho 1 milhão de previdência ou 2 milhões ao longo de 10, 20, 30 anos. Opa, aquele seguro de 1 milhão já não precisa, eu posso baixar mais um pouco. Porque muita gente pergunta, quando eu ficar mais velho, o seguro fica mais caro? Fica, porque ele tem uma variação etária. Mas não necessariamente você mais velho precisa de um seguro muito alto. Eu digo que quem precisa de seguro mesmo são os jovens. É verdade. Os jovens que estão gerando Que renda. estão gerando né? ainda, né? E o que a gente percebe hoje em dia, os jovens, você vê os meninos, 12, 13, 14 anos, todos já falando, não, porque eu vou investir na bolsa, tem Sim, sim. mini academias de jovens, aí todo mundo quer entender de investimento, de aplicar, de bolsa, de não sei de quê. Mas esquece de proteger Da a base, renda. porque não adianta você juntar, fazer esse colchão aí e ir juntando dinheiro, se você não protege quem gera Castelo de dinheiro. areia, castelo de Se você areia. para de gerar Desmorona renda, na hora, né? desmorona na hora. Desmorona na hora. Porque, primeiro, se você não protege sua renda e sua vida, no primeiro problema que ocorrer, você vai ter que se desfazer desse valor que você vinha juntando há anos, aplicando lá, quebrando a cabeça para entender de bolsa, que todo mundo quer entender agora. E aí você vai ter que se desfazer. E quando você contrata um seguro, você está terceirizando a responsabilidade O para a risco. seguradora. Sim. E outra coisa, Roberto, o meu pai, né? Que Deus o tenha, eu me lembro dele todo dia. Ele faleceu, o funeral da Sul-América pagou tudo. E ele deixou alguns presentes para mim e para meus irmãos. Uns bons e uns não tão bons. O bom, ele tinha um seguro de vida. Os não tão bons, meu pai adorava carro. Ele tinha 4 carros, o dele e 3 de coleção. O carro dele estava com 15 multas. Sabe o que é 15 multas? Porque ele era advogado, aí ele recorria, não sei o quê. Só que a gente queria vender o carro, a gente tinha que pagar as multas. E o outro presente que ele deixou, ele tinha uma empregada doméstica que servia ele durante 26 anos. E acredite, Roberta, ela não tinha carteira assinada. Eu não podia deixar jamais essa mulher que serviu meu pai na mão. A gente organizou toda a vida dela, pagamos tudo para ela se aposentar. Com o quê? Com o dinheiro do seguro de vida. Então, ainda bem que ele deixou esse presente bom, porque senão ia sair do meu bolso de bolso vocês. e dos meus irmãos. Isso. Hoje, quando eu penso na história toda dos corretores e por que as pessoas não falam, faz um seguro para mim de R$500. As pessoas não querem. Os corretores, eles querem convencer os clientes a comprar o seguro de vida. A gente não convence ninguém a comprar. As pessoas precisam se convencer. Então, as nossas perguntas, eu falo sempre sobre isso. A minha pergunta, Marília, ela precisa fazer você falar. Para que quando você falar, você se escute, você que é a cliente, se escute. E você se convença de que você precisa da proteção. Enquanto a gente estiver tentando empurrar para as pessoas... Identificar a dor, não é? É ela, só que assim, Ela precisa a sentir. pessoa precisa sentir, né? Então, Roberta, protege teus filhos. Tu tem que proteger teus filhos. Já chega assim. Aí Roberta talvez diga, não me importo com os meus filhos. Sei lá, sabe da história de Roberta. Talvez para ela seja importante proteger a mãe. E aí, eu fico perguntando por que ninguém me ofereceu um seguro de vida. Eu tenho várias hipóteses. Uma delas é porque eu não tinha filhos na época. E eu tenho uma apólice hoje que eu pago para os meus pais. Porque os meus pais, eles estão contando de que na velhice eu vou estar lá para ajudá-los. E se eu não estiver? Eu tenho uma apólice que está com meu marido, não tenho filhos, de fato. E eu tenho uma apólice que os beneficiários é meu pai e minha mãe. Porque eles vão precisar pagar alguém para cuidar deles se eu não estiver. Ou seja, faltou alguém talvez lá atrás me abordar e descobrir o que para mim era importante proteger. Talvez não fosse minha vida, talvez não fosse porque meus filhos que eu não tinha, talvez fossem os meus pais. Então a gente vai começar a vender mais seguro de vida, a gente parar de querer convencer as pessoas e a gente parar de querer ser a máquina de vendas e fazer o que
a frase tão bonita, né? De ao tocar uma alma humana, ser outra alma humana e não ser uma máquina. Então, assim, tocar as pessoas, ir lá, entender o que para elas é importante e mostrar para elas como o seguro pode atender aquilo que para elas importa e não o que para o corretor importa, né? Porque tem que bater uma campanha, uma meta. Ô, Marília, a gente tá terminando, né? O nosso tempo, mas esses 2 dias aqui em Natal, eu visitei 2 corretores. Um foi Roberto. E eu disse, chama tua funcionária aí que eu vou mostrar para Foi você lindo. como é que eu vou vender. E ontem eu fiz também com outra corretora, com Cláudia, com Duda, funcionária dela. Eu sou um bom perguntador. Eu disse, como é o nome do seu marido? Ela disse, Romário. Como é o nome do seu pai e tal? Se seu pai ficar doente, vai para onde? Ela disse, pro SUS. E sua mãe também. Você quer tirar ele do SUS? Quero. Aí eu comecei a falar dos benefícios, barará, bererê. Aí no final eu disse assim, eu tenho uma proteção que vai ter telemedicina, vai tirar eles do SUS, ele anda de moto, tem uma cobertura de acidente, tem isso, tem isso, tem isso. Você quer isso para você e para sua família? Ela disse, quero. Agora vem a pergunta-chave. Quanto é que você pode pagar por mês que não vai impactar o seu bolso? Aí ela disse assim, poxa, isso deve ser caro, né? Uns R$300. Mas eu quero. Eu disse, não, a gente consegue fazer por R$50. Então, eu primeiro despertei o desejo na pessoa de se proteger. E eu quero que a pessoa diga assim, eu quero isso, né? E o recado que eu dou para muito corretor, eu digo assim, se algo acontecer com o seu cliente e você não ofereceu a proteção necessária, a culpa não é da vida, é da sua omissão. Um corretor de seguros tem que proteger vidas toda semana. Essa é a missão. E nós precisamos de um batalhão de missionários. Sabe o que é um missionário? É aquela pessoa que está voluntariamente na missão, no propósito. E vocês, da Seguros.on, estão criando esse movimento que vai simplesmente invadir o Brasil. Amém. Seja fisicamente ou através de um podcast, de vídeo, de áudio, mas nós vamos cumprir a nossa missão. E se a pessoa tiver um perrengue e não tiver protegida, a culpa vai ser da vida e não da nossa missão. Não da nossa missão. Perfeito. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim, não é? Rafa acabou de falar, você quer deixar também o seu recado do coração, Jéssica? Alguma frase, alguma coisa que você... Uma palavra aí para encerrar. Ela vai dizer que é um Falem. prazer trabalhar comigo, que eu sou muito calmo. Eu não costumo mentir. Mas, não, eu ia falar sobre isso, sobre falar. Fale. Fale para as pessoas. Fale mesmo que o ticket vá ser baixo. Eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque existe uma população que todos os dias perde o provedor. Que anda de moto, que sofre acidente. Se você acessar o Instagram hoje, que dá notícias, você vai ver quantos pais de família morreram. E eu me preocupo demais, porque eu vejo os corretores colocando um terno e uma gravata e não tem nada com isso. E abordando médicos, pessoas que têm um patrimônio, que têm uma sucessão patrimonial. Mas, cara, eu era essa pessoa que estava lá, esquecida e invisível por um corretor de seguros, porque eu não tinha esse status todo. E a gente precisa falar para essas pessoas, né? A gente precisa olhar para essa parcela da população que precisa de proteção, mesmo que o ticket dela vá ser R$50. Emocionada. Tô toda Mesmo que vá ser emocionada. R$50, porque a sucessão patrimonial, para alguém que é rico, ele vai sofrer um perrenguezinho, vai ter um inventário, não sei o quê, aí vende o apartamento. Ai, nossa, que pena, perdeu o apartamento. Mas tinha. E o quem não pobre, né? Onde está o nosso propósito, de fato? Se é proteger vidas, vamos proteger todas as vidas. E não só as vidas que me dão um retorno financeiro maior. Então, assim, o meu apelo é, vamos falar para as pessoas. Possam elas pagar 20, 30, 40 reais numa apólice, porque eu digo sempre, Jéssica, mas só uma apólice de acidentes pessoais? E é melhor o quê? Isso ou nada? Perfeito. Isso, entendeu? Eu Então, sou assim, vamos apaixonado por proteger gente humilde. E nós melhor vivemos coisa. num país o quê? Que tem 100 milhões de pessoas Exato. simples, É. que precisam de proteção também. E aí a cadeia, né, da pobreza, do destino das pessoas, só piora. Porque um pobre, um descendente de pobre como eu, quando perde o pouco que tem, não tem mais como voltar. E aí a geração inteira são os filhos que vão ter que ir para as drogas. Enfim, é uma longa história, mas que a sociedade que a gente tem hoje é reflexo exatamente disso. Então vamos proteger as pessoas, não só aqueles que... Pô, A fechou nossa- com chave de ouro, viu? As nossas visitas, né, nos trouxeram aí muito mais do que um conteúdo técnico. A gente tá aqui com a missão, Marília. Estamos as duas aqui emocionadas, arrepiadas, Emocionada. porque faz parte da nossa missão, do nosso propósito. E é isso. E a gente queria finalizar
A gente trouxe uma lembrancinha aqui Ei, pra vocês. Eu só aceito se for Mondiaro. É chocolate, Você não precisa! ó. É chocolate, ó. Muito bom. Muito bom. obrigada pela participação. Nós que agradecemos, de é uma vocês. honra estar aqui com vocês. Deixa eu botar. Independente, a gente nordestino tem esse negócio assim, não sei o que, eu tô no Nordeste. A gente tá no Nordeste e a gente vai mandar no mundo. É né? isso. É isso aí. Não tem esse negócio de pensamento de coitadinho, não. Então, parabéns. Pelo movimento e vamos amplificar esse negócio. E obrigada pelo convite, né? Voltem sempre, porque eu amei. Idem. Então, gente, para finalizar, muito obrigada pela participação. Você que está nos assistindo e ainda nos segue, veja aí no Instagram, seguros.on. Façam a gente multiplicar esse movimento, conscientizar pessoas e salvar vidas. É isso. Obrigada. Obrigada. Valeu. Um brinde. Brinde. A vida. A vida. A vida.